A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Alex e juntos nós estaremos mergulhando novamente na cultura do discipulado. Mas antes eu o convido a orar juntamente comigo. Querido Deus, bondoso Pai, engrandecido e louvado seja o teu nome. Pai, te dou graças pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de juntos podermos buscar a tua presença, ó Pai. Toma em tuas mãos, Senhor, nossas vidas, Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, meu Deus, ó Pai, nesta jornada. Que teu Espírito Santo possa nos ensinar conforme a tua vontade. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Antes de passarmos para a nossa tarefa de hoje, eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus novamente. São dois textos que nós compartilhamos na aula passada e é sempre nós poder revê-los, sempre é bom, né, nós revê-los, tá bom? Vamos lá, João capítulo 15 e o versículo de número 5, qual nos diz: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amados, nós aprendemos aqui que a vontade de Deus é que nós possamos dar muitos frutos. Outra coisa que nós aprendemos também é que sem o Senhor Jesus Cristo nós não podemos fazer coisa alguma. Então somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo e toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Outro texto da palavra de Deus, que é o nosso texto-chave, Mateus capítulo 28, o versículo 18 e 19, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Glórias a Deus. Então, amados, essa é a vontade de Deus para nossas vidas, que nós possamos estar dando muitos frutos, que nós possamos entender que somos totalmente dependentes do Senhor Jesus Cristo e que nós venhamos cumprir a ordenança de ir e fazer discípulos. Amém? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Eu gostaria de compartilhar a tela aqui do computador. Então nós teremos aqui uma discussão, né, uma conversa em relação à primeira aula que nós tivemos, tá bom? Então vamos lá. É bom nós estarmos relembrando, nós estarmos recapitulando para reforçar na nossa mente, para nós guardarmos esses princípios bíblicos, tá bom? É interessante que na nossa primeira aula, na introdução, nós vemos ali muitos agradecimentos de pastores que também estão, né, trabalhando nesse projeto Videira, que também estão buscando ser e fazer discípulos. Sabemos, amados, que nós estamos num processo, um processo de santificação. Ainda não alcançamos a perfeição, mas devemos, assim como o apóstolo Paulo dizer, né, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Amém? Prossigo para o alvo que é Cristo, que o Senhor Jesus, Ele venha nos dar nesta força, este ânimo de verdadeiramente nós estarmos prosseguindo. Então, nossa primeira aula, nós vemos ali vários pastores agradecendo, né, pela leitura do livro, vários pastores procurando colocar em prática, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade aqui. Então, nós também vimos aqui, né, e tem uma pergunta que é a nossa discussão de hoje, que é a nossa conversa. Se vocês tivessem que resumir a cultura de sua igreja em um slogan de 2 ou 3 palavras, qual seria? Então, assim, para os irmãos terem uma ideia, aqui na igreja onde eu faço parte, na denominação, nós temos uma frase que diz assim: levando Cristo ao mundo. Então você tem que identificar, porque isso é algo também pessoal. É aquilo que você observa.
é aquilo que, né, você entende, né, em relação à sua igreja, a cultura da igreja. Então, se você puder resumir isto em uma frase, e se de repente você acha que essa frase que eu falei, levando Cristo ao mundo, identifica também com a sua igreja, você se identifica com ela, então você pode também estar reforçando esta frase, tá bom? Então, levando Cristo ao mundo é a nossa frase aqui da denominação. Ok? Só é bom lembrar que esse aqui é o seu ponto de vista, é como que você vê aí na sua igreja. Segunda pergunta: identificar os principais hábitos, atividades e tradições que expressam e reforçam a cultura da sua igreja. Tá bom? Então vamos lá. Principais hábitos, atividades e tradições que vai reforçar a cultura da igreja. Então a nossa igreja, já falei, a denominação qual faço parte, né, tem como slogan levando Cristo ao mundo. Isso por quê? Porque a igreja tem uma cultura missionária. Nós recebemos, né, em 1937 os missionários que vêm ali dos Estados Unidos para poder fundar a igreja aqui no Brasil. Então uma igreja que sempre preza pela missões, né, em fazer missões, em ganhar almas para o reino de Deus. Às vezes pode ser que tenha uma igreja que, né, de um caráter mais doutrinário, que pensa mais na questão do ensino, do fortalecimento, se bem que todas as áreas são importantes cuidar, mas a cultura da nossa igreja é esta. Então você vê aí, né, se realmente, né, os hábitos, as atividades e as tradições estão expressando e reforçando a cultura da sua igreja. Por exemplo, aqui, né, todo segundo domingo do mês, nós temos um culto de missões, o que vai reforçar a cultura, tá bom? De ser uma igreja missionária. Então aí nós temos a questão de, né, nesse culto, falar a respeito dos missionários, tá bom? Outra coisa também, por exemplo, né, uma igreja que tem aí uma cultura evangelística, tá ok? Pode ser que ele tenha na frase, mas é preciso ter na prática também, nos hábitos. E nós vamos ver isso ao longo desse estudo, tá certo? Então, principais hábitos, atividades e tradições. Quais são as tradições aí da sua igreja? Então, vamos lá. Das 5 fases do processo que estamos prestes a iniciar, qual vocês consideram mais difícil e por quê? Qual que você considera mais difícil e por quê? Então, lembrando que a nossa primeira fase, nós vamos falar sobre aprofundar as nossas convicções, tá bom? Então, é um mergulho na Bíblia para que nós possamos, né, esclarecer o que acreditamos sobre discipulado e ministério. Então, quando uma pessoa te perguntar a respeito do discipulado e do ministério, você vai ter, né, esta resposta. Por quê? Porque você vai mergulhar na Bíblia, você vai estudar a fundo a palavra de Deus a respeito desses dois aspectos, discipulado e ministério. Então você acha, né, que esta fase vai ser mais difícil? Por quê? Fase 2. Na fase 2, nós vamos reformar a nossa cultura pessoal. Certifique-se de que suas convicções tenham penetrado na cultura da sua própria vida, que você está demonstrando suas convicções pela forma como você vive e ministra aos outros. Então é como, né, Tiago ele diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes da palavra de Deus. E à medida que nós estamos praticando, aplicando a palavra de Deus em nossas vidas, né, as pessoas eles vão ver que de fato, né, aquilo que nós praticamos está reforçando as nossas convicções, estão demonstrando, tá bom? Você acha que essa fase vai ser mais difícil? Por quê? Terceira fase, fase 3, avaliação amorosa e honesta. Faça um exame cuidadoso de tudo que acontece em sua igreja
para ver como ela está adequada com suas convicções. Em que áreas sua cultura reflete melhor suas convicções? Onde elas estão mais fracas? Onde está o maior potencial de crescimento e mudança? Tá bom? Então é trabalhar essas áreas da igreja e sempre procurando como membros do corpo de Cristo, porque a igreja é o quê? O corpo de Cristo é representado como corpo e nós somos membros do corpo de Cristo. Como membros do corpo de Cristo, nós temos uma função. Então essa nossa função é o quê? É cooperar para a edificação do corpo de Cristo. Então é importante nós também estarmos fazendo esta avaliação e ajudar naquilo que for possível. Fase 4. Inovar e implantar. Defina o que você quer parar de fazer. Defina o que você quer começar a fazer e aquilo que você quer continuar fazendo. Planeje novos caminhos para o discipulado e defina como implantá-los ao longo do tempo. Então nós, vai ser aquele momento do planejamento, vai ser aquele momento da organização. Então que, em tudo isso Deus ele possa estar nos ajudando. Então você vai responder, qual dessas fases que você acredita que é a mais difícil para você? E tem a fase 5 também, que é manter o ímpeto, manter o movimento, monitorar e analisar como o projeto está acontecendo. Veja os obstáculos e descubra como superá-los. Crie um movimento e mantenha o seu ímpeto. Então sabemos que aquela história, não basta começar bem, nós temos que terminar bem. E para isso é necessário nós mantermos o quê? O ímpeto, manter este movimento, tá bom? Pegar esse hábito, criar nesta cultura, criar essa estratégia de nós podermos ter todo esse planejamento. Nós vamos ver que uma fase ajuda a outra, tá bom? Então qual fase que é mais difícil, ao seu ver? A fase 1, aprofundar as convicções. Fase 2, a reforma pessoal. A fase 3, uma avaliação amorosa em relação à igreja. A fase 4, inovar e implantar, tá bom? Aquilo que nós estamos aprendendo. Ou a fase 5, manter o movimento. Qual é a fase mais difícil para você? E agora nós vamos ver, no processo que nós descrevemos, qual a etapa de trabalho que trazem maior expectativa para você e por quê? Qual que te traz uma maior expectativa? Aprofundar as convicções? Uma reforma pessoal? Avaliação amorosa? Inovar e implantar? Ou manter o movimento? Qual é a fase que te traz uma maior expectativa? Agora, pensei bem rápido aqui e o pensamento que veio à minha mente seria, por mais que a fase 2 para mim, ao meu ver, seria uma das fases mais difíceis, porque trata da nossa pessoa e nós sabemos o que precisamos mudar, o que precisamos melhorar. E isso cabe a nós mesmos, tá bom? Com a ajuda de Deus. Mas aí você escolhe qual a fase mais difícil para você. E agora me veio à mente, essa fase 5, que é que traz essa maior expectativa, em meu caso, que é não apenas começar, mas é terminar aquilo que nós começamos, que é manter o ímpeto, que é nós continuarmos. Então que o Senhor ele nos ajude, a permanecermos até o fim, tá bom? Nesse trabalho que nós estamos realizando. Tá certo então. Então, praticamente nós terminamos aqui essa parte, das nossas atividades da primeira aula. E se Deus permitir, amados, estaremos juntos na próxima aula. Vamos manter o ímpeto, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe.